Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o programa Café com Literatura. Sejam muito bem-vindos. Quero lembrá-los que os nossos encontros serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, aqui na Rádio Web. O programa ficará disponível no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma programação. Prestigie também os outros comunicadores da rádio. Você irá se surpreender com a qualidade dos conteúdos disponíveis. Eu também tenho uma página no Instagram, o @leiturasliteratura e o blog leituraslitteratura.blogspot.com. Para contato, pode me enviar um e-mail para sandra.coimbra08@gmail.com ou um direct pela página do meu Instagram ou da página da Rádio Luz Radiônica. Para o mês de março, selecionei textos de autoras brasileiras, já que, neste mês, no dia 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Vamos saber um pouco sobre essa data? O Dia Internacional da Mulher foi oficializado na década de 1970 pela ONU, Organização das Nações Unidas. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial. Atualmente, simboliza não só a luta por direitos iguais no trabalho, mas também contra o machismo, o assédio e a violência. Aproveito a oportunidade deste mês ser dedicado às escritoras brasileiras para reverenciar a todas as mulheres que nos servem de modelo e inspiração. E falando em literatura, vocês sabem quem foi a primeira escritora do Brasil? Ela foi Maria Firmino dos Reis. Ela nasceu no Maranhão em 11 de março de 1822. O seu primeiro livro, chamado Úrsula, foi precursor da temática abolicionista na literatura brasileira. Esse romance também foi considerado o primeiro do gênero a ser publicado por uma mulher negra em todos os países de língua portuguesa. Maria Firmina dos Reis denunciava a desigualdade vivida pelos escravizados e pelas mulheres do século XIX. Além de escritora, ela foi poeta, compositora e colaborou em diversos jornais de sua cidade. Fundou também a primeira escola mista, de meninos e meninas, no Maranhão, que foi uma das primeiras do país, isso na década de 1880. Maria Firmina dos Reis morreu aos 95 anos, infelizmente pobre e cega. Em sua homenagem, no Maranhão, o dia 11 de março é celebrado o Dia da Mulher Maranhense. O texto selecionado de hoje é de minha outra paixão na literatura, considerada uma das maiores autoras de língua portuguesa. Estou falando de Cecília Meirelles. Vou fazer uma breve descrição da escritora, pois ao longo dessa nossa jornada literária, deste programa, ainda vamos ouvir outras narrativas e poesias dela também. Natural do Rio de Janeiro, Cecília Meirelles nasceu em 1901. Foi criada pela avó, pois perdeu os pais muito cedo. Aos 4 anos já era órfã. Por influência da avó, que era portuguesa, teve uma educação religiosa e, ao mesmo tempo, interessava-se por literatura, o que a fez escrever poesias a partir dos 9 anos de idade. Publicou seu primeiro livro aos 18 anos, de nome Espectros. Cecília Meirelles ficou reconhecida mundialmente. Seus livros foram traduzidos em vários idiomas e também ganhou diversos prêmios literários. Uma curiosidade sobre a autora. Em 1934, ela fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, sim, e foi aqui no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Cecília, além de escritora, foi uma brilhante poetisa. Foi jornalista também, pintora e professora. Ela morreu aos 63 anos de idade, em 9 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro. Hoje vamos ouvir a crônica do livro Escolha o Seu Sonho, que foi publicado pela primeira vez em 1964, no mesmo ano de sua morte.
O livro reúne 45 crônicas que foram extraídas de 2 programas antigos da rádio, o Quadrante, da Rádio MEC, e o Vozes da Cidade, da Rádio Roquete Pinto. Agora pegue aquele café e se delicie com essa bela crônica de Cecília Meirelles. Arte de ser feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra? Em que sala? Diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, pois, porém, minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo o dia sentada uma mulher, cercada de crianças, e contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela, e mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu, que participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com os pardais, borboletas brancas, 2 a 2, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Tenho certeza que a maioria de vocês está com um sorriso no rosto, inspirados pela essa bela crônica da mestra Cecília Meirelles. Gratidão por tê-los aqui mais uma semana e que vocês tenham um final de semana feliz. E até o próximo programa. Acompanhem a programação da Rádio Luz Radiônica. Até lá!